Oi pessoal, vem com a gente fazer o bolo de mêsversário de 5 mesinhos do Arthur. A mamãe e o Arthur que vai fazer o nosso bolinho de mêsversário esse mês. Ok, Arthur? Ei, Arthur! Ei, papai! Iniciei aí separando os ingredientes, começando pelo açúcar. O copo que eu vou usar de medida é esse copo americano. 3 ovos. Óleo. Lembrando que esse bolo ele não vai leite. Farinha de trigo. O fermento para bolo, fermento royal. E as cenouras, que eu já vou tirando essa casquinha dela por cima, né? Depois eu começo cortando ela em bem pequenos pedaços. Quanto menor os pedaços, mais fácil fica para o liquidificador bater, né? Aí eu quebro os ovos todos dentro de uma vasilhinha separada, para não ter o risco de ter nenhum estragado. Eu costumo tirar essa coisinha branca que fica nele, porque é ela que dá, dizem, né? Que é ela que dá aquele cheirinho de ovo. Daí eu já vou colocando tudo dentro do liquidificador. Os 3 ovos, a medida de açúcar é esse copo americano, né? Até essa marquinha dele. Coloco também. Em seguida eu venho e coloco o óleo. Esse bolo não vai leite, mas vai um pouquinho de, assim, uma quantidade de óleo bem razoável, sabe? No caso, meio copo. Agora eu já vou começar a bater a massa. Sempre dando meio que uma chacoalhada, ou se não colocar no liquidificador naquela função pulsar. Porque, querendo ou não, a cenoura ela é um pouquinho, às vezes, pesada para o liquidificador. Aí tem alguns liquidificadores, né, que não bate de primeira. O meu foi bem tranquilo para bater. Depois que eu bato, que a cenoura fica bem toda diluída, né, aí nesses ingredientes, eu coloco dentro de uma outra vasilha para bater a massa mesmo. Eu coloco numa vasilha, né, maior para facilitar para bater o bolo, né? Essa primeira massa, que é uma massa bem mais molinha. E daí vou acrescentar o trigo. O trigo eu vou medir no mesmo copo americano. Eu coloquei 1 copo, 2 copos de trigo. Daí eu venho bater na massa. Depois que eu bato bem a massa, né, com esse batedor de massa de bolo mesmo, eu já coloco uma tampinha de fermento. Eu coloco essa tampinha de fermento, né? No bolo de cenoura, às vezes a gente tem que colocar até um pouquinho a mais, porque ele é um bolo um pouco mais, a massa fica um pouco mais pesada e mais difícil de crescer, às vezes. Outra questão é também ter bastante cuidado no ponto do bolo. O tamanho da cenoura também influencia, então tem que estar de olho mesmo na consistência da massa. Aí você vê que eu faço o teste, suspendo um pouquinho, vejo assim no olho mesmo, que já tô acostumada a fazer, como que ficou a massa. Depois eu venho, eu vou untar a forma, né? Como devido à intolerância à lactose do bebê, eu só posso usar óleo, não posso usar nada, manteiga nem nada. E até esse momento aí eu não tinha encontrado a bendita da manteiga zero lactose. E aí eu vou, unto a forma e farinho ela também com um pouquinho de
de trigo. Gosto de deixar bem farinhada para facilitar na hora de retirar, depois de assar, ou retirar o bolo da forma, né? Fica mais prático, mais fácil. E daí eu venho, despejo toda a massa, né? Aí é o de menos, é o mais prático. Despejo toda a massa na forma. Ali eu já coloquei o forno a 180 graus para pré-aquecer por uns 5 a 10 minutinhos. E aí, vamos lá, colocar o bolo no forno. E aí, gente, eu deixo uns 35 minutos a 40 minutos, tá? Primeiro eu ligo aí a função do meu forno, né? A 180 graus, a função só de assar embaixo. E daí, quando tiver faltando uns 5 minutinhos para terminar o tempo, eu coloco para dourar em cima. Aí agora eu já corro para fazer a calda. Eu tô mostrando aí o leite moça, né? O leite, todos os dois leites, tipo, 0 lactose. E aí meu esposo chegou com a manteiga 0 lactose para mim conseguir fazer a calda de chocolate. E aí eu vou fazer 2 tipos de recheio. Um de chocolate, né, tipo um brigadeiro, e o outro com pasta de amendoim. E aí eu vou levar ao fogo, né, igual como a gente vai fazer brigadeiro mesmo. E já trago aí já o processo de colocar o recheio, para o vídeo não ficar muito grande. Peguei a forminha para montar o bolo em cima, passei um pouquinho do recheio para ajudar a equilibrar o bolo. E lá vamos nós fazer a tentativa de cortar esse bolo em camadas. E por mais que foi a primeira vez que eu fiz esse processo, né, de cortar ele e rechear pelo meio, ainda bem que deu certo, viu? Eu consegui cortar esse bolo aí em 2 camadas e fazer 2 tipos de recheio. Eu creio que com o tempo a gente vai pegando a prática. E é isso, o bolo ficou bem soltinho, bem fofinho. E daí eu fui dividindo as camadas e colocando e vamos de recheio, né, de brigadeiro. Bastante recheio, que é bom, um bolo bem molhadinho, bem recheado. E aí eu tô mostrando a pasta de amendoim que eu vou colocar na outra parte do recheio. Essa pasta de amendoim, gente, é uma delícia, não tem adição de açúcares, né? Então, além de ser muito gostosa, é muito saudável também. E aí, seguimos colocando uma porção bem generosa. Bom, a aparência pode não ficar 100%, mas eu garanto que vai ficar uma delícia esse bolo. E após passar todo o recheio, né, eu vim com o chantilly, que já estava batendo ali na batedeira, fiz uma cobertura simples branca, coloquei todos os enfeitezinhos, os desenhos, e esse foi o resultado. E olha só, por dentro ficou bem recheado. A aparência não ficou 100%, mas ficou uma delícia. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para nós. Tchau!